A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando lições bíblicas temáticas com o tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O programa EBD em Síntese é transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD, e as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, canal AD Mossoró Oficial no YouTube e no Facebook. Nós vamos estudar neste dia a lição de número 4, lição esta que será estudada nas nossas classes de escolas dominicais, nas nossas congregações no dia 23 de julho de 2023. O tema da lição 4, da lição de hoje, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E a verdade prática da nossa lição afirma assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A nossa lição de hoje está baseada na leitura bíblica em classe de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. E nesta lição de hoje, como costuma ser, as lições são divididas em 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos. Então, nós vamos, no primeiro momento, no tópico 1, estudar, fazer uma exposição da leitura bíblica em classe de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. Depois, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos fazer aqui um panorama do pensamento, da evolução do pensamento, iniciando pelo renascentismo e chegando até a pós-modernidade. E no tópico 3, vamos enfatizar os tipos de auto-idolatria ou autolatria. Muito bem, meus irmãos, conforme consta na introdução da nossa lição, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. É o que nós podemos ver aqui no versículo 21 da nossa leitura bíblica em classe. Diz o apóstolo Paulo que os gentios, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, com a revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Versículo 25, Romanos 1, 25, diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, a autolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Inclusive, a Bíblia fala do pecado de hedonismo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 em diante, Paulo descreve as características das pessoas dos tempos difíceis e trabalhosos nos quais estamos vivendo nestes últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. E uma das características é que essas pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, né? São
hedonistas, aqueles que amam mais o prazer do que ama a Deus. Então, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas e o homem passa a ser a medida de todas as coisas. O que acontece é o que Paulo falou em Romanos 1:18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Paulo também, ele diz, escrevendo aos Efésios, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, meus irmãos, neste tópico 1 da lição de hoje, é o tópico que tem como título o desprezo à verdade. Então, logo aqui no versículo 18, Romanos 1:18, a Bíblia quando fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, Deus não está nada satisfeito e, embora Deus seja amor, embora Deus seja longânimo, mas a Bíblia também diz que ele é um Deus justo, santo, e que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que também aquilo que o homem semear, isso também colherá, que de Deus não se zomba. Então, a impiedade que é falada aqui no versículo 18 se refere à falta de piedade, à falta de respeito a Deus e às coisas sagradas, irreligiosidade. Esse termo refere-se à decisão do ser humano de viver longe de Deus, de viver como se Deus não existisse e até mesmo, em alguns casos, blasfemando contra Deus e se opondo contra Deus. E, além da impiedade, os homens também vivem uma vida de injustiça. Esse termo injustiça, aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18, se refere à falta de retidão para com a vontade de Deus. Essa injustiça que a Bíblia condena aqui em Romanos 1:18 refere-se à falta de retidão, à falta de conformidade com a vontade de Deus. Então, essas palavras, tanto impiedade como injustiça, revelam, elas expressam a decisão deliberada do ser humano em desprezar a vontade de Deus, desprezar a verdade divina e viver não somente longe de Deus, mas também muitas vezes em oposição direta contra Deus. Então, conforme diz o tópico 1.2 da nossa lição, isso é uma insensatez do ser humano, a insensatez humana, porque Deus revelou-se para o homem, aqui em Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia fala que Deus se revelou para toda a humanidade por meio da natureza, por meio das coisas que foram criadas. Deus também fala ao homem por meio da consciência, mas, infelizmente, o homem ele desprezou a Deus. Porque diz aqui, Romanos 1:19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus falou e tem falado a toda a humanidade. Então todos são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode dar desculpa diante de Deus. Ao invés do homem reconhecer a Deus como Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Sempre, ao longo de toda a história da humanidade, o homem quer se autopromover à categoria de Deus e quer despromover a Deus, quer fazer com que Deus se rebaixe ao nível do homem e quer levar o homem ao nível de Deus. É uma inversão de valores. Então, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Versículo 21 diz, porque tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, é o barro, o vaso querendo questionar o oleiro, a criatura querendo questionar o Criador. Então, em sua rebeldia contra Deus, os homens inventam as mais diferentes ideologias, narrativas, pensamentos, ideias para rejeitar a Deus. Eles rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e toda sorte de perversão sexual. Inclusive, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, devido a essa ação deliberada de rejeição a Deus e das coisas de Deus, então Deus entregou o homem para viverem de acordo com as suas escolhas e assim assumirem as consequências de suas escolhas e de seus erros. Inclusive, uma das consequências é a ira eterna de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Amém, glória a Deus. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, o programa EBD em Síntese vai ao ar na Rádio Libertadora FM 96.3, como também toda semana o programa EBD em Síntese é publicado no YouTube AD Mossoró Oficial. Estamos estudando hoje a lição de número 4 deste trimestre, lição que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. Então, nesta primeira parte da lição, é uma exposição do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25, quando fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E assim, Paulo começa a falar da insensatez humana e da idolatria humana, o culto à criatura. Inclusive, Romanos, capítulo 1, versículos 24 e 25 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. É a lei da semeadura e da colheita. Então, pelo fato dos homens ter se rebelado contra Deus e ter preferido a idolatria e dar vazão aos prazeres da vida, Deus os entregou para que assim o fizessem, mas também recebessem sobre si mesmos todas as consequências do seu pecado. Porque nós não escolhemos o fruto que vamos colher, mas escolhemos a semente que vamos plantar. Isso é muito importante. A lei da semeadura e da colheita é isso. Então, podemos escolher a semente que vamos plantar, e se plantamos uma semente boa, vamos colher um fruto bom. Mas se as sementes que semeamos são más, colheremos frutos maus. Então, assim, na religião, os seres criados passaram a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus.
na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. A idolatria é um dos piores pecados que podem existir. É uma decisão do homem que afronta a Deus de forma muito afrontosa ao Senhor. O tópico 1 da nossa lição fala da revolução do pensamento humano. Os historiadores dividem o período da história humana aqui na Terra em vários ciclos, em vários períodos, e, por exemplo, tem aí a idade medieval, ou a Idade Média, que vai mais ou menos ali do ano 500 até 1500 depois de Cristo. Depois da Idade Média vem a Idade Moderna, depois vem a pós-moderna, que é esta que estamos vivendo, era contemporânea, que alguns também chamam de pós-moderna. Mas o fato é que lá na Itália, na Europa Ocidental, mais especificamente na Itália, com grande destaque para a cidade de Florença, na Itália, e outras cidades também, como Gênova, Veneza, e nessas cidades lá da Itália começou a surgir um movimento intelectual, um movimento cultural que influenciou a economia, a política, as artes, a arquitetura, a literatura, influenciou todas as áreas da vida burguesa da cidade, e esse movimento chamado Renascimento, ou a Renascença, que ocorreu entre os séculos XIV e XVI. Então, a Renascença é um período de transição da idade medieval para a idade moderna. Na idade medieval, a religião ocupava um lugar central na vida do homem. A religião, a Igreja Católica e a religião ocupavam um lugar de muito destaque na sociedade e na vida das pessoas. Então surgiu aí este movimento na época da Renascença, que é esse movimento marcado por um profundo racionalismo, ou seja, tudo tinha que ter uma explicação racional. A explicação da revelação, a explicação da igreja não era suficiente e nem desejada. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. E daí surgiu também o racionalismo cientificista. O racionalismo cientificista, eles achavam que a ciência, por meio dos seus estudos e dos seus experimentos, dava conta de entender, de compreender e de explicar toda a realidade. Então, na época do Renascimento, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas, lá na época da Idade Média, ela foi mudada por uma visão, por uma concepção antropocêntrica, ou seja, que o homem está no centro e o homem agora se torna a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, ao invés de interpretar a realidade a partir das Escrituras, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Então, tirou de Deus do centro, colocou o homem no centro. Tirou a revelação do centro e colocou a ciência no centro. Então, nesse período do Renascimento, foi um período marcado pelo antropocentrismo, marcado pelo racionalismo cientificista e pelo interesse também da cultura greco-romana, porque depois, com a ascensão, o surgimento e a hegemonia do cristianismo no Ocidente, essa cultura grega e cultura romana foi muitas vezes deixada de lado. E aí os renascentistas voltaram às origens, querendo explorar
toda a literatura, todos os escritos da cultura greco-romana para poder desenterrar tantos costumes e tantas ideias dos gregos e dos romanos, algumas boas e muitas nada boas, muitas ideias ruins, pagãs e que fomentava o hedonismo e o humanismo. Então, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. É bem verdade que durante esse período do Renascimento, a ciência teve grandes avanços, foi muito importante para a humanidade, inclusive o maior conhecimento e estudo das línguas originais gregas, né? O grego é a língua do Novo Testamento. Então, teve uma contribuição grande da Renascença ao conhecimento, ao estudo do grego, ao estudo do latim, né? Porque tinha a Vulgata Latina, que era a tradução bíblica oficial da Igreja Católica, e também o grego, que era o idioma original do Novo Testamento. Mas também a Renascença produziu aí o humanismo, e para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Então, os critérios, os valores morais não estão fora do homem, mas sim dentro do homem. Então, a criatura passou a ser a base de todos os valores morais e não o Criador. Então, deixaram a revelação de lado e passaram agora a considerar as próprias ideias humanas. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. Então, toda uma cultura cristã que existia, toda uma formação judaico-cristã da sociedade ocidental foi, pouco a pouco, sendo atacada por meio do resgate dos costumes pagãos da civilização greco-romana, do início do cristianismo. Então, de positivo dessa época, o comentarista aqui destaca os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana, que enfatizaram bastante, muito embora a própria Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala muito de direitos humanos, defende a dignidade da vida humana, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, antes do humanismo renascentista e antes do humanismo iluminista, Deus já falava de todos esses valores na Bíblia Sagrada. Depois veio o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Os iluministas rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, no iluminismo, houve, vamos dizer assim, uma tentativa de colocar em prática até as últimas consequências de todos os ideais e filosofias advindas do renascentismo e do humanismo. E uma postura muito anti-igreja, anti-nobreza, anti-instituições, anti-tradição, que desencadeou aí, por exemplo, a Revolução Francesa, que embora pregasse o ideal de igualdade, fraternidade e liberdade para todo mundo, foi uma revolução muito sangrenta e que teve bastante consequências em toda a história. Depois dessa época da modernidade, dominada aí pela deusa razão, durante o iluminismo, aí vem a pós-modernidade, que nós vamos falar daqui a pouco no terceiro bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, transmitido semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, pelo canal da Assembleia de Deus em Mossoró no YouTube, AD Mossoró Oficial, e também transmitido pela TV AD. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como título a nossa lição de hoje,
quando a criatura vale mais que o Criador. Já falamos no primeiro tópico da nossa lição, uma exposição de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. Estávamos falando no bloco anterior, no tópico 2 da nossa lição, já falamos a respeito da revolução do pensamento que aconteceu na Renascença, e aí com grande ênfase no antropocentrismo, no humanismo, no racionalismo, no cientificismo e também no hedonismo e na busca dos valores pagãos da civilização greco-romana. Depois vem o iluminismo, que marca o período chamado de modernidade, que vai mais ou menos ali da época da Revolução Francesa até mais ou menos a década de 60 do século passado, 1960, e depois da década de 60 começa a haver toda uma revolução, todo um período de transição, de rejeição da modernidade, de rejeição desse ideal iluminista, e assim a sociedade começa a ingressar numa outra fase. E hoje, no século XXI, já em 2023, estamos vivendo em uma época em que os estudiosos chamam de pós-modernidade ou modernidade líquida. Então, nesta época na qual estamos vivendo hoje, nesta época pós-moderna, a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Então, muitas tradições, muitos conceitos, muitos valores inegociáveis se desmancharam agora na pós-modernidade. Os relacionamentos, a fidelidade das pessoas, o apego das pessoas às verdades, aos valores inegociáveis, tudo isso se desmanchou, se liquefez nesta era pós-moderna. Então, os valores que eram absolutos agora tornam-se relativos. Então, a pós-modernidade é um período, esse que nós estamos vivendo agora, marcado pelo relativismo, pela rejeição da ortodoxia, pela rejeição de verdades absolutas, então, pela exaltação da pluralidade e assim por diante. Os relacionamentos se tornaram superficiais, não há fidelidade das pessoas a nada. E os dois grandes imperativos que marcam esse movimento pós-moderno da época que estamos vivendo é o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo fala do prazer pelo prazer, o prazer humano como um fim em si mesmo. É o que a Bíblia fala em 2 Timóteo 3 e 4, pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigo de Deus. Então isso é o hedonismo. E o narcisismo fala desse excesso de autoestima. Então, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido para o homem pós-moderno, como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação, o consumismo desenfreado, enfim. Não importa os meios, o importante é conseguir os fins. No tópico 3 da nossa lição, fala dos tipos de auto-idolatria. Na leitura bíblica em classe, baseada em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e diante, nós vemos que dois pecados principais caracterizam a depravação dos gentios, dos pagãos, que é a idolatria e a imoralidade sexual. Idolatria e imoralidade sexual são pecados que marcam aí essa vida pós-moderna dessas pessoas. E aqui no tópico 3 da lição, o comentarista ele fala sobre idolatria e ele chama muita atenção para um tipo de idolatria que às vezes é pouco percebida por muita gente, porque alguns quando falam de idolatria só pensam em imagens de escultura, mas existe a auto-idolatria, ou a idolatria da autoimagem, que é o narcisismo, é o excesso de autoestima,
é o excesso de autoestima, a jactância, a soberba, é quando o homem coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. E esse culto à autoimagem é também idolatria, ou egolatria, ou autolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Inclusive, quando Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, das características dos homens dos tempos trabalhosos nos quais estamos vivendo, ele diz que os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos e serão hedonistas. O homem tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, a exemplo daquele fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. Ele ficou em pé e orava no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Então ele se comparava ao publicano, se comparava aos demais homens e se achava superior a todos. Mas Jesus disse que aquele fariseu não foi justificado, mas o publicano que orou humildemente ao Senhor, este foi recebido por Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, cuidado com o excesso de autoestima. Devemos amar a nós mesmos da mesma forma como amamos o próximo, mas esse amor a nós mesmos não pode ser exagerado a ponto de se transformar num egoísmo, numa auto-idolatria. Então Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Excesso de autoestima é soberba, é vaidade, é o pecado que cometeu Lúcifer e virou Satanás. Então, devemos ter cuidado. Tópico 3.2, a idolatria do coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. O coração é descrito na Bíblia como algo enganoso e perverso. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer coisa, do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Tenha cuidado, porque nesta época pós-moderna, a máxima de muita gente é: siga o seu coração. Faça o que o seu coração pede. Siga o desejo do seu coração. Não reprima o desejo do seu coração. Se oriente pelo seu coração. Enquanto Deus diz: se oriente pela minha palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé infalível, nossa única regra infalível de fé e prática. Então, nós não podemos ser guiados pelo nosso coração, pois do interior do coração saem os maus pensamentos. Inclusive, Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22, Jesus disse assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, disse Jesus, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, não podemos seguir o que o nosso coração pede, porque o nosso coração é corrompido pelo pecado. O padrão ético e moral nosso deve ser a revelação escrita de Deus, a Bíblia Sagrada. Quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. E por fim, tópico 3.3, o comentarista fala da idolatria sexual, que está relacionada à cobiça da carne ou à concupiscência da carne, caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual.
Gálatas 5,19, quando Paulo começa a falar ali da lista de obras da carne, ele começa com 3 obras da carne relacionadas a pecados sexuais, que é imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ou lascívia. Então, imoralidade sexual, impureza e lascívia. Então, não se trata apenas da prática do ato imoral, da porneia, da imoralidade sexual, que é qualquer conduta sexual ilícita, mas também da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Então, tem pessoas que são dominadas pela sensualidade, pelo sexo, pelo desejo sexual. Ele é escravo do desejo sexual. O desejo sexual, a libido, se torna um Deus no coração da pessoa e ele segue os seus instintos sexuais. Inclusive, no texto de Romanos, no capítulo 1, que é onde está a nossa leitura bíblica em classe, Paulo fala em Romanos 1:24 de desejos pecaminosos do coração, fala de impureza sexual. Em Romanos 1:26, Paulo fala de paixões vergonhosas, fala de sexo antinatural. Em Romanos 1:27, Paulo fala de desejos sexuais inflamados, um fogo de desejo sexual. Fala também de sexo antinatural, fala de atos sexuais indecentes. Tudo isso aí são consequências de um coração dominado por este Deus sexo. Existem vários deuses que podem ocupar o coração do homem. O Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, pode dominar o coração daquele que é avarento. Vários tipos de idolatria. Então, qualquer coisa que toma o lugar de Deus no coração do homem, isso é um ídolo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos ter cuidado com esses ídolos que podem nos arrastar para o pecado de idolatria. Então, por causa das escolhas dos homens em seguir os seus instintos, em viver uma vida como se Deus não existisse e viver longe de Deus e contra Deus, então Deus os entregou. Romanos 1:24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Versículo 26 diz: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. No versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenhamos cuidado, porque conforme Romanos 1:18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que se entregam a toda sorte de idolatria e imoralidades sexuais. Mas a boa notícia é que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As obras da carne e os desejos da carne são intensos, mas a Bíblia diz: se vocês andarem em espírito, como consequência disso, vocês não praticarão as obras da carne. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.